Pessoal, tudo bem? Estamos em mais um Também é Tempo e o nosso bate-papo hoje é sobre cuidados com as mãos e também com os pés, ainda mais agora que a primavera está chegando e muita gente já quer colocar o pezinho de fora, quer tentar algumas cores diferentes e a gente está aqui com uma expert no assunto. A Andréia vai responder todas as nossas dúvidas e conversar conosco hoje. Andréia, muito obrigada pela presença aqui no Também é Tempo. A gente agradece a sua companhia. Você que está em casa já sabe, é só mandar mensagem, conversar conosco. Nós estamos à disposição. Vale emoji, vale compartilhar, vale tudo. Só não vale não participar. Andréia, vamos conversar um pouquinho sobre essas mudanças de estação. Realmente muda um pouquinho o perfil do que o pessoal busca no salão de beleza? Sim, primeiramente bom dia, Camila. Sim, muda sim. Agora com a questão do tempo esquentando, do verão chegando, muda a preocupação das clientes, né, que agora vão estar mais expostas, colocar novamente os pés para fora, como a tendências mesmo das cores que esquentam, então elas tendem a ser mais vibrantes. E até a frequência delas no salão fazer pé, então toda essa preocupação aumenta sim. E quais são as principais dúvidas que surgem na hora da gente escolher ou então ir fazer as unhas? Tem alguma cor que começa a ser mais procurada? Sim, agora com a chegada do verão, o que está mais em alta e acho que vai ser o grande hit do momento é o branco, né? Então o branco é a grande novidade e ele vem um branco bem fechadinho mesmo, que as clientes até brincam do branco Errorex, né? Então é o branco bem fechado, esse é a grande tendência. Obviamente que esquentando, os esmaltes também, as novas coleções começam a vir com cores mais vibrantes, então os roxos, os verdes, os laranjas, assim como da sua unha que eu já vi, os vermelhos alaranjados, né? Sempre em alta. E também os clássicos que nunca saem, o vermelho e o preto também é bastante pedido e esses nunca saem de moda. O branco e o preto o pessoal usa bastante, né? O preto até antes era tido como uma coisa meio diferente, e hoje Sim, ele já é mais gótica, né? E hoje em dia não, conquistou todo mundo mesmo. E falando um pouquinho de cuidados, né, com a mão, no inverno elas ficam um pouco mais secas. Tem alguma dica que você possa passar para o pessoal que está em casa para poder cuidar um pouquinho melhor? O ideal é sempre fazer algum tratamento. Então, por exemplo, lá na esmalteria a gente tem o spa das mãos e o spa dos pés, que é um tratamento um pouco mais cuidadoso, onde a cliente faz esfoliação, faz uma hidratação mais profunda com luva térmica. E obviamente que depois o bacana é ter o cuidado em casa, então sempre tem as dicas para as clientes de hidratação, então um creme que tem ureia é bacana, essas pomadas que hoje em dia tem bastante bem boas no mercado, pomada para cutícula, porque a cutícula também resseca, fica quebradiça e dá aquele aspecto de unha que parece que faz tempo que você não fez. O pé também, então no spa dos pés é esfoliação, é lixar com cuidado, uma hidratação profunda, a gente remove calosidades, rachaduras e depois elas fazem a continuação do tratamento em casa. E além disso tem aqui a Celi que tá mandando um olá, a Noeli também tá dando um oi, o João tá ligadinho na gente, a Jéssica também. Você que tá em casa e tem alguma dúvida, vai mandando mensagens que a gente aqui tá para responder todas. Uma coisa interessante que você citou é desses cuidados, né, que as pessoas começam a ter com a hidratação, inclusive com a cutícula. Mas muita gente tira muito a cutícula, tem que ter cuidado com esses aparelhos também. Sim, sim, é muito importante todo o manuseio desses materiais que a gente usa, né? Então, coisas para prestar atenção sempre que você está numa esmalteria ou num salão. O material, todos usados, tem que ser descartáveis, então prestar atenção mesmo. Usar a toalha é descartável, a lixa, o palito é uso exclusivo da cliente. Então, usou, vai ser descartado no lixo corretamente. Os materiais de alicate, espátula, todos autoclavados e eles têm um processo de higienização que são necessários ser feitos, né, de limpeza, de uso da autoclave. A estufa já saiu também, hoje em dia a vigilância sanitária condena, né, a estufa, a autoclave chega num grau muito mais alto, que realmente mata tudo. Então tem que prestar atenção, a cliente tem que prestar atenção que a manicure está abrindo o envelope na frente dela, que foi esterilizado. Tem uma tarjinha do lado, inclusive, que ela é rosa. Depois que ela vai na autoclave, quando ela esquenta, ela vira cinza, pretinha. Então prestar atenção se a tarja está
tá preta e tudo aberto na sua frente, né? É muito importante a gente saber esse tipo de cuidado, porque muitas vezes a pessoa vai no salão de beleza e não sabe o que ela precisa olhar e cuidar, e muitas vezes pode estar até correndo um risco. Sim. Uma outra dúvida que eu acho interessante da gente comentar é com a chegada do verão, se o pessoal acaba tendo alguma dica para durar um pouquinho mais as unhas, né? Por causa da água salgada e tal. Tem algum truque de beleza? Tem sim. Hoje o mundo das unhas, né, vem com muitas novidades, muitas técnicas diferentes. Então, hoje a gente já tem recursos sim para que essa unha dure mais, e pode ser uma esmaltação em gel, né, em que esse esmalte, a base de gel, dura em média 20 dias, de 20 para mais, então ele já dura mais. Tem o espelhamento, né, que é um processo de também uma camada, um top coat em cima que vai em cabine, que ele dura pelo menos 10 dias. Então isso são recursos sim para a gente ter esse fôlego e poder curtir sem as unhas estragarem tão cedo, né? E uma outra dúvida que é bastante comum é sobre lixar ou não lixar os pés. Vocês recomendam ou não que a pessoa lixe os pés ou que recorra a outro tipo de creme, esfoliante, quem sabe? Sim, vai depender muito do pé, né? Tem situações em que só uma esfoliação ajuda e é válido, porque realmente no momento que você lixa, você acaba criando mais, você acaba proporcionando que ela acabe crescendo com mais velocidade. No entanto, tem pés que já tem calosidades, tem rachadura e que é inevitável ser lixado. Então, a indicação é de lixar sim, né? Então, fazer de repente uma vez por mês um spa, fazer o pé de 15 em 15 e manter em casa com hidratação. Depois você mantém, mas às vezes é necessário a lixa sim, não tem jeito. É interessante porque muita gente já tem aquela pedrinha pomes até no banheiro, sim, né? Sim. E aí já não é interessante lixar com tanta frequência. É mais quando necessário mesmo. Tem situações em que precisa ser usado para realmente colocar ele em dia e daí você vir só mantendo. Vamos lá, pessoal, vocês que estão aqui nos acompanhando, mandem os seus emoticons, mandem as suas dúvidas. Agora eu vou perguntar algo para os meninos, né? Porque muitos homens ainda têm um pouco de preconceito de ir no salão de beleza, de fazer as unhas, mas é um cuidado que é interessante. Você acredita que vale a pena para os homens também buscarem esse tipo de cuidado com as mãos? Sim, com certeza. Eu acho que já mudou muito, na verdade, né, do que era antigamente para hoje. Lá na esmalteria, por exemplo, nós temos os clientes, o público masculino sim, obviamente que não se compara com a quantidade das nossas clientes do público feminino, mas nós temos sim, eles se preocupam, eles cuidam, nem que seja só para cortar a unha pelo menos, cortar direitinho, ficar em dia, dar uma polidinha, eles se preocupam sim, e eu acho super interessante, acho que é uma tendência, vem aumentando e acho que é uma preocupação bacana, acho que todas nós gostamos, né, de ver uma mão bem cuidada. E em relação a cuidados com as próprias unhas mesmo, muita gente reclama que tem dificuldade de fazer a unha crescer, que escama, que racha, que quebra. Tem alguns truques, algo que a gente possa mudar e deixar de dica para o pessoal para tentar melhorar e fortalecer as unhas? Sim, Camila, vem desde o cuidado básico, que a gente sempre diz, a questão de alimentação e de saúde, né? Então, tá sempre acompanhando, vendo que tá tudo bem. Mas existem muitos recursos hoje em dia que também ajudam nisso. Então a gente tem hoje em dia no mercado técnicas como o banho em gel, que é uma camada o gel de alongamento mesmo, que a gente passa na unha. Então aquelas unhas que são fracas, que quebram com facilidade ou que descamam, que faz aquelas camadinhas nas unhas e que a cliente não consegue manter para que ela cresça. Então a gente pode fazer esse banho em gel. Tem a blindagem, que também é um gel, uma camadinha mais fina, então ela não descama, deixa ela mais resistente à quebra, ajuda inclusive quem rói unha. Então, às vezes, você colocar uma camada de gel que ela fica mais grossinha, não fica tão interessante roer, elas conseguem deixar a unha crescer, né? Então, a gente tem esses artifícios hoje em dia para ajudar para ter a unha bonita, só não tem quem não quer. E tem o alongamento também, né? Então, tem as que querem já alongar e hoje em dia tem várias técnicas com vários materiais diferentes. A gente tem aqui um olá da Claudiana. Claudiana, manda a sua pergunta, não fica tímida, conversa conosco. E uma dúvida que eu acho que é interessante de esclarecer, se tem diferença da unha postiça para o alongamento, o que tem de diferente entre um e outro?
Isso são nomenclaturas usadas, né? Geralmente quando você fala de uma unha postiça, você está falando daquelas unhas que você já compra nas lojas de cosmético. Então são as unhas prontas, que podem ser pintadas ou não, que ela é colada sobre a sua unha, né? O alongamento de unhas, que aí a gente está falando de uma fibra de vidro, de um gel, de acrigel, e aí tem várias, né? Aí vai se adequar melhor a qual tipo de unha que a cliente tem. Daí, por exemplo, o gel é um gel moldado, então a manicure vai desenhar aquela unha para você, né? Então ela vai reconstruir a sua unha mais alongada, do tamanho que você deseja, né? Então essa é a diferença básica. É bem interessante, até porque as unhas de gel, elas estão super na moda, né? E surgiram, assim, pra mim, de repente, e agora quase todas as pessoas que eu conheço já utilizam esse método. Sim, tá bem difundida, bastante gente usa. Tem que ter ainda tem um certo mito de que o alongamento estraga as unhas, tem sim, as clientes chegam lá com bastante dúvida. O que eu poderia dizer do alongamento? Não, ele não estraga suas unhas, porém, desde que você mantenha o cuidado. É necessário uma manutenção, né? Então você fazendo a manutenção em dia, a sua manicure acompanhando a sua unha, porque pode acontecer sim, e é aí que vem os casos que geralmente elas desanimam com o alongamento. Como é um gel ou, né, qualquer outro material que use da fibra, ele pode quebrar, ele pode rachar. E se ela não faz a manutenção, não volta na manicure e não percebe aquela rachadura, a água infiltra. E aí realmente a nossa unha que está embaixo, pela umidade, ela acaba criando fungos. Então esse é o grande, eu diria, um problema ou um ponto a prestar atenção do alongamento. Mas fazendo a manutenção em dia do alongamento com a manicure, não tem problema, não estraga sua unha, é bem bacana, é um recurso bem bom. E uma outra dúvida que também é bem recorrente é a questão do tom do esmalte, se ele de alguma forma pode ajudar a amarelar as unhas, se tem como tomar algum cuidado. Muita gente fala isso dos vermelhos. Sim, ele acaba às vezes pigmentando a unha sim, dependendo da quantidade de pigmentos que tem esse esmalte, então realmente pode acontecer. Cores mais escuras, principalmente os vermelhos, pode amarelar, então às vezes um recurso legal. Eu gosto de vermelho, estou passando vermelho sempre. De vez em quando colocar um nude, agora está em alta o branquinho, colocar um branquinho, né, para a unha voltar a clarear e ficar no seu tom mais natural. É porque muita gente até confunde, né, a unha amarelada por causa do esmalte com fumantes e realmente ter a unha no tom normal, ela pode até precaver doenças, né? Na verdade, na questão, quando ela amarela pela pigmentação do esmalte, doenças não. É mais a questão do aspecto mesmo, ela fica com um aspecto não tão bonito, né? Aí não que isso vá causar alguma doença de unha. É mais pela beleza mesmo, né? De ficar amareladinha, geralmente elas não gostam. E se você tivesse que deixar alguma dica para o pessoal, que a gente está se encaminhando para os minutos finais do programa, qual seria a dica para manter mãos e pés e as unhas bonitas em dia para aproveitar bastante a primavera? Eu acho que começa desde da profilaxia, então, de prestar atenção na sua unha, né? Então, de saber o que está acontecendo, mesmo as que cuidam, que eu ia falar isso, é importante o cuidado, então tá sempre indo na manicure, conversar com ela. Se pinta toda semana, tira um dia antes, dá uma olhadinha na sua unha, vê se apareceu alguma manchinha, alguma coisa que te desagrada, até para o dia seguinte você conseguir conversar com a tua manicure, né? E vocês trocarem uma ideia sobre aquilo. E eu acho que a frequência e a manutenção é tudo, né? É o que faz a sua unha ficar bonita. E qual seria a frequência da manutenção, assim, que você recomenda? Uma vez por semana, a cada 15 dias? O ideal, que seria perfeito, as unhas da mão uma vez por semana e dos pés de 15 em 15 dias. Tá certo, muito obrigada pela presença Obrigada aqui no a você, Também é Camila. Tempo. A gente agora já sabe tudo sobre mãos e pés, como cuidar das unhas. E eu te espero na semana que vem com mais um programa, só aqui na página do Facebook do SBT Santa Catarina. Muito obrigada pela sua companhia. Tchau, tchau. Obrigada, Andréia. Obrigada, Camila.